Olá, Olá, bom dia. bom dia, Lívia. Tudo bem? Então, Tudo bem? E estamos aqui, você? tudo ótimo. Estamos aqui de novo, né, para falar do nosso bom e velho tema, né? A vergonha, Isso. pois é. Oi? A vergonha, né? Em espanhol, la vergüenza, né? Então, Sim, hoje vamos falar novamente sobre esse tema principal que você está trabalhando esse ano, né? uhum, É, e a intenção dessa live é que a gente possa falar sobre as principais características da vergonha, né? Como identificar, a importância do profissional de saúde, do psicólogo, do terapeuta, tratar esse tema uhum, e as ferramentas, né, que você tem, que você é especialista, para poder dissolver e tratar a vergonha, né? Então, esses são os uhum, principais tópicos que a gente isso, tem essa intenção de conversar aqui hoje. uhum. Pois é, vamos começar, né? Começar falando da principal característica da vergonha, né? Que é a enorme capacidade que ela tem de se esconder, né? A vergonha raramente é um sentimento que vem à tona com facilidade, né? Ela está encoberta por várias camadas defensivas. E quando uma pessoa chega a admitir, nossa, que vergonha, e não, eu sinto vergonha de falar sobre isso, é porque ela já venceu algumas dessas camadas, né? E há até a gente até entende que a pessoa que é capaz de identificar, de perceber quando a vergonha aparece, né, é uma pessoa que está mais perto da saúde do que uma pessoa que nunca sente vergonha, né, que nunca identifica esse sentimento. Ela sempre se acha certa, superior, acima de qualquer alteração emocional. Até porque essa pessoa, assim, ela está dominada pelo poder, né? E o poder, geralmente, é uma defesa contra a vergonha, né? Muitas pessoas que foram até ocupar lugares de poder, depois de um certo tempo de terapia, quando essas pessoas reconhecem que uma terapia pode ajudá-las a se entender melhor, né, a lidar melhor com elas mesmas, né, essas Sim. pessoas acabam admitindo, quando elas encontram a vergonha na história delas, né, que elas tentaram o máximo possível superar a vergonha, tentando se afirmar em posições de poder, né? Quando uma pessoa se afirma, tenta se afirmar em posição de poder, em contraposição à vergonha, né, toda a ideologia que ela tem, a qual ela serve, é uma ideologia que não funciona integralmente, ou seja, ela não está totalmente unida àquilo, né, porque aquela ideologia está tendo uma função defensiva, né? Quando uma pessoa é, faz uma escolha ideológica e ocupa lugares de poder sem esse conflito, né, sem esse antagonismo com a vergonha, ou seja, ela pode integrar a vergonha no funcionamento dela, ela pode reconhecer os sentimentos de vergonha, ela é muito mais livre para defender suas ideias, ela é muito mais, ela é muito menos polarizada, né? Uma pessoa que está sempre ocupando um lugar de poder para se defender da vergonha ou de sentimentos de inferioridade, ela cria uma polaridade interna que gera muita tensão dentro dela, né? São aquelas pessoas que tendem a sempre impor sua vontade de uma maneira agressiva, ou explodem a qualquer momento, sabe aquele chefe que ninguém suporta porque é uma pessoa que fala gritando com os funcionários, que dá ordem e ele é o poder, né? Uhum. Esse é um tipo que geralmente ele vai para esse lugar de poder em oposição a uma percepção inconsciente de inferioridade que o envergonha muito, né? Então essa é uma das características principais
da vergonha é a capacidade de se esconder, né? A Uhum. vergonha, por exemplo, está presente em muitas famílias perfeccionistas, né? Famílias em que todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo é ótimo. Essas famílias, às vezes, alguém adoece, por exemplo, tem um câncer, ninguém conta, ninguém fala, né? Fica todo mundo Sim. guardando aquele segredo, como se ter uma doença fosse um motivo de vergonha, né? Como se a pessoa tivesse feito uma Uhum. coisa vergonhosa, né? São famílias perfeccionistas, né? Elas estão tentando controlar a vergonha com o seu perfeccionismo. E elas carregam dentro delas, essas famílias, um juízo crítico muito forte, né? Esse juízo Isso crítico vai passando de geração para geração, né? Vai passando vai, essa, essa exatamente. prática para os descendentes, e isso causa Sim, muito problema, né? sim, porque essas pessoas elas dizem com facilidade, mas como? Nós somos perfeitos, né? Nós somos uma família perfeita, né? Eles se veem assim, são bem-sucedidos e tal. Na verdade, eles escondem as imperfeições e as falhas e aquilo que para eles é um motivo de vergonha, né? Está sempre escondido. Tudo que tenta parecer superior, tenta parecer o que não é exatamente, né? Tenta parecer mais do que está sempre se submetendo a um conflito, né? Uma parte de um conflito, em que uma parte tem que se esconder, que é um polo oposto, né? O polo oposto da superioridade. Você falou da transmissão transgeracional e da vergonha. Tem um aspecto que se manifesta no desenvolvimento, que é o seguinte: imagina uma criança quando nasce, até os 3, 4 anos de idade, a criança precisa de atenção, ela precisa se sentir validada no seu autoengrandecimento, né? A criança é totalmente narcisista. Ela precisa se sentir querida, amada, e sentir que o que ela pensa é válido. Então, é claro que uma criança não tem critérios sobre o mundo e nem da vida adulta, né, para saber o que é certo e o que é errado, ou para saber o que é bom e o que é ruim. Então, ela tende a superestimar tudo, né? Um menininho de 3 anos diz: eu sou super-homem. Né? Se um adulto muito crítico disser assim, que super-homem é nada, rapaz, você não passa do menino, começa a invalidar, né, aquela necessidade de reconhecimento através desse poder fantasioso que a criança precisa ter, que são formas de atribuir valor a si mesmo. Né? Isso vai, com o tempo, lá pelos 5, 6 anos de idade, isso vai diminuindo. A criança nessa idade é acentuadamente ambivalente. Né? Ela ama e odeia. Né? Ela ama e odeia com a mesma rapidez e com a mesma facilidade, ela vai de um polo ao outro. Basta que você, por exemplo, tire uma criança da frente da televisão e diga, uma criança de 2, 3 anos, agora chega de televisão, está na hora de tomar banho, para jantar. Aí ela, mas eu quero assistir meu desenho, ela faz aquele drama, né? E esperneia, bate, chuta, né? Reage, ela começa a reagir de uma forma agressiva, ela olha para a mãe com raiva. E quando os pais estão centrados na sua independência, né, isso é percebido como uma reação normal da criança. Né? É cansativo, não vou dizer que é fácil, né? Não é uma coisa fácil lidar. Né? Eu escuto mães de crianças de 2 a 4, 5 anos, né? Elas penam um bom pedaço ali, porque as crianças é a idade da birra, da imposição, da vontade. Né? Ela vai do É, amor ao ódio numa rapidez muito grande. Quem teve filho pequeno sabe o que é isso, né? Tem até aquela frase de para-choque de carro, né, que diz: conheça a vida selvagem, tenha filhos. Né? Quer dizer, você não conhecia essa, não? Então, não, os pais precisam estar centrados em si mesmos, né? E poder aceitar a ambivalência da criança de uma forma que eles não se sintam destruídos, principalmente pelo ódio da criança. Né?
Vários psicanalistas que trabalharam com crianças falam da importância dos pais, da mãe principalmente, poder suportar o ódio da criança sem se sentir destruída, né, por aquilo. E a criança fica muito culpada quando a mãe ou o pai faz jogos ou faz chantagem. Ah, você não ama mais a mamãe, ah, a mamãe vai ficar mal, olha o que você está fazendo. A criança começa a entrar numa culpa, né? Aí um conflito que se instaura muito precocemente. Geralmente, esses pais que não suportam a ambivalência dos filhos estão marcados por uma vergonha patológica. Então, eles tratam de agir reprimindo a autenticidade da criança. A criança não se vê aceita como um ser com vida própria. Tá bem, eu sei quem eu sou, né? Tá bem eu ser raivoso num momento, amoroso em outro, curioso em outro momento, como é toda criança saudável, né? A criança saudável vai construindo um senso de identidade a partir dessa base que os pais oferecem, né? Quando essa base é muito frágil e a criança não tem condição de ser ela mesma, aí os pais perdem a conexão emocional com a criança, né? Ou então caem também numa ambivalência e ficam se sentindo culpados. Às vezes eu já escutei mães dizendo que estavam arrependidas de terem tido filhos, né? Porque não entram numa incapacidade enorme de lidar com essas contradições, que é uma repetição, né? O que acontece? Isso provoca uma divisão interna muito, muito profunda entre aquilo que é o verdadeiro self, né, e aquilo que é o self que é para o outro, né, para agradar. A criança começa a se reprimir e fica procurando saber como é que ela vai fazer para agradar a mãe, para agradar o pai, para agradar o mundo, né? Esse é um tema recorrente em terapia, né? Eu passei a minha vida inteira tentando agradar todo mundo, e agora, o que eu faço? Tem gente que chega aos 50 anos, né, e diz assim, não consegui agradar ninguém, eu só colhi pedrada, quanto mais eu tento agradar, mais pedrada eu levo. Quer dizer, Pior que é. o falso self, ele é também vigiado pela vergonha, né? Essa divisão é sustentada profundamente pelos guardiões da vergonha, né? Que são Quais são eles? o perfeccionismo, Uhum. o controle, né? A tentativa de manter segredos, né? De ter tudo manter as aparências, né? As famílias onde manter as aparências é a coisa mais importante, né? O que os vizinhos vão pensar, o que o outro vai pensar, né? Essas pessoas estão sempre presas no julgamento, né? Elas não conseguem aceitar sentimentos verdadeiros de forma natural, né? O que muitas pessoas se queixam, vão parar na terapia às vezes, com queixa de solidão, porque não conseguem conversar com ninguém da família, né? Muitas famílias se destroem no final da vida, né? As pessoas crescem, vão ficando adultas, os irmãos começam a não se entender, porque eles guardam segredos, eles escondem, eles não são capazes de interagir de uma forma verdadeira uns com os outros. Os motivos de um nunca são levados em consideração quando tomam uma atitude em relação ao bem-estar da família, ou por conta de suas próprias necessidades, né? Então, esses guardiões da vergonha agem com tanto poder que as pessoas rompem. As pessoas não são capazes de sustentar os relacionamentos, É. porque simplesmente não são relacionamentos verdadeiros, né? Um não reconhece o outro como verdadeiro, né? Quando morre mãe e pai, por exemplo, é muito comum que as brigas de herança ponham tudo isso, tudo isso aflorar, né? As disputas são terríveis, né? Em função Sim, demais. das brigas de família, e tudo isso está envolvido nesse processo de divisão interna em que as pessoas cresceram regidas pela negação de poderem ser elas mesmas, né? De poderem ter pensamentos próprios, de poderem ter opiniões próprias, de expressarem a sua vontade.
de expressarem a sua potência no mundo, de terem suas necessidades atendidas, né? De poderem dar um lugar legítimo para a sua sexualidade, para as suas emoções. Né? Isso é o que Então, sustenta um self verdadeiro. Né? Fala. a vergonha, então, ela está mais relacionada a essa ausência de ter as minhas necessidades emocionais, desde criança até a vida adulta, que não foram atendidos, ou Sim. ela tem mais a ver com coisas erradas que eu fiz durante a vida. Por exemplo, né, fiz algo que é Uhum. ilegal, né, briguei com um coleguinha. Então, a vergonha, ela pode ter também, então ela tem toda essa característica, ela é muito ampla, né? Ela E a aparece. outra pergunta que eu queria fazer Uhum. é, quando você sofre um acidente, tipo assim, alguém fez algo de ruim com você, e Sim. você fica com vergonha dessa situação, né? Essa vergonha, ela é uma vergonha patológica, ela é um problema A vergonha alheia, né? que não deveria acontecer, né? Porque- Alguém causou um mal para mim e eu Uhum. fiquei com vergonha por isso. Sim, O que sim. eu estou querendo perguntar, isso é E saudável ou não? não, de jeito nenhum. Porque algumas situações, isso é uma pergunta muito ampla, isso pode aparecer de diversas formas. Se você me der um exemplo concreto, talvez eu consiga dar uma resposta um pouco mais específica. Não, por exemplo, o bullying escolar, né? Que é o Uhum. menino lá, a menina que Sim, está sofrendo bullying. E ela acaba desenvolvendo a vergonha por conta dessa coisa que uma pessoa está fazendo a ela, né? sim, não é ela que está Seria, fazendo. Sim, sim. Essa criança, exatamente. essa criança normalmente que sofre bullying, ela tende a já trazer de casa um sentimento de não aceitação. Ela tende a buscar ser amada ou ter dificuldades. Os sádicos, as crianças sádicas, esse sadismo que aparece normalmente nas escolas e que vira bullying, né, ele se direciona àqueles que são mais sensíveis, que são mais frágeis, que tendem a ser mais vulneráveis, né, ou que estão, de alguma forma, pedindo para ser amados, né, querendo, de algum modo, e já trazem essa insegurança dentro de si. Né? Existe uma máxima nos estudos sobre autoestima que diz assim: a autoestima é uma profecia que se autocumpre. Né? E aqueles que assumem a posição de agressor, né, os que ficam provocando, fazendo bullying, geralmente eles estão marcados pela vergonha patológica, porque eles já são treinados desde casa a não aceitar o que é diferente e a lutar contra a inferioridade. Né? É muito comum Uhum. que eles sejam, por exemplo, os menininhos mandões da escola. Né? Eles já trazem de casa esse comportamento. Né? Os pais esperam que eles sejam mandões, que eles sejam, né, os heróizinhos. Né? Então, eles têm muito medo dos sentimentos de inferioridade. Aí eles Uhum. veem alguém mais vulnerável, mais sensível, mais frágil, eles atacam. Né? Atacam porque eles não suportam aquilo, não suportam conviver com aquilo. Então, é muito mais fácil inferiorizar o outro do que reconhecer os sentimentos de inferioridade em si mesmo, né? Porque isso mantém a vergonha sob controle. Né? Enquanto eu estou rindo do outro, eu não preciso rir, eu não me exponho aqui, eu rio de mim. Né? Geralmente, quando alguém leva um tombo ou faz uma coisa que vira motivo de vergonha, né? Tropeça e cai em cima de uma mesa, num restaurante, na frente de todo mundo, né? Aquela cena vergonhosa, né? Aí todo mundo, o povo ri, os outros riem porque o ridículo é o outro. Né? Então, a projetar os sentimentos de ridículo no outro já é uma profunda defesa que os agressores têm. Né? Essa pessoa frágil que ela tende a se culpar, ela já tende a achar que ela é a causadora daquilo. Ela não entende. É a mesma coisa que a vítima de abuso. Né? Às vezes uma mulher revela um trauma, sofreu um abuso aos 5 anos de idade e vem com uma culpa enorme
Aí a gente tem que dizer, mas quem era o responsável por proteger a criança, né? Como uma criança de 5 anos sabe fazer essa distinção, ela entende o que é certo e errado, né? Não, ela carrega essa culpa por conta do autorreferenciamento, né? Do egocentrismo da criança, né? Ela acha que Hum, tudo que foi uma criação dela. Então, nesse sentido, a resposta à tua pergunta é sim, é uma vergonha patológica, entendeu? A gente não tem que se envergonhar do que as outras pessoas fazem. Mas a gente carrega no cérebro da gente um negócio chamado neurônio espelho, né? Então, o neurônio espelho fica espelhando as emoções alheias, né? E isso é muito complicado, porque a gente acaba tomando para si, por conta disso, as vergonhas dos outros, né? Por isso que se criou esse termo, vergonha alheia, né? vergonha alheia. É, Verdade. que quando uma Certo? pessoa... Você vê E, um casal brigando num restaurante, né, falando alto, ah, os outros ficam assim meio sem graça, como se eles tivessem, né? É a ideia da vergonha alheia, né? Assim, nossa, olha só, o sujeito grita e fala, um acusa o outro, aqui eles perdem totalmente o limite, né? E quem fica causando constrangimento nos outros, né? É uma forma fácil de evocar a vergonha e todo mundo dizer, nossa, todo mundo sente vergonha, né? Olha aí, né? Aquele cara fez aquilo, gritou com aquela mulher, ou aquela mulher gritou com aquele cara daquele jeito, na frente de todo mundo, e eu fiquei sentindo vergonha, né? Entendeu? Essa vergonha se justifica numa projeção, né? Mas eu certamente me sentiria envergonhado se estivesse naquele lugar ali, né? eu estou curiosa para saber, na prática, dentro do consultório, você é psicólogo, mas também é psicoterapeuta corporal. Então, Isso. quando você trata esse assunto no consultório, você acaba unindo os dois conhecimentos, né? Mas na psicoterapia corporal, quais são as técnicas mais utilizadas Uhum. para dissolver a vergonha? É. E a outra pergunta é assim, se a pessoa tem mais, como você falou, né, o senhor de 50 anos, nessa idade, tem solução? Ainda consegue obter resultados no processo Sim, terapêutico? sim. Essa sua pergunta vem de uma tradição da antiga psicanálise, né? Que se achava que as pessoas acima de uma certa idade não adiantaria mais fazer análise com elas, porque elas não iam mudar mesmo. E vão mudar para quê? Você está perto de morrer, fica neurótico mesmo e pronto, né? Não, sem dúvida que sim. Vamos por parte, né? Eu sou psicólogo clínico, eu tenho formação em psicoterapia corporal analítica vindo do Reich, né? Que foi minha escola principal aí, minha escola fundamental, veio da psicanálise. Então eu tenho estudos psicanalíticos que me ajudam a compreender como é que se fez essa passagem, né, para o corpo, né? Na verdade, a psicoterapia corporal não é como uma fisioterapia, entendeu? Muita gente confunde. Ela trabalha junto com os conflitos psicológicos, né? A gente trabalha o corpo Uhum. junto com as emoções, com o que a pessoa pensa dela mesma. Então, as técnicas, elas vão Certo. permitindo. Você usou a palavra dissolver, né? Como dissolver isso? Como dissolver essa barreira, né? É, a gente vai para o corpo porque, através do corpo, a gente acessa os bloqueios. Os bloqueios estão no cérebro, mas estão no corpo também. Se uma pessoa está com os ombros levantados, presos, assim, né, se a gente estivesse de corpo inteiro aqui na câmera, eu poderia demonstrar, fazer outras posturas para demonstrar como é que os bloqueios aparecem na musculatura. O Reich começou a perceber isso, né? Que os bloqueios psicológicos, o bloqueio de falar de alguma coisa, o bloqueio de lembrar de alguma coisa, né? Que é percebido na psicanálise ora como recalque, ora como repressão, né? São bloqueios que se manifestam também no corpo. Então, o primeiro deles são bloqueios respiratórios, né? A respiração, o bebê aprende a controlar a respiração desde muito cedo, né? Se conter para não sofrer, para controlar a angústia, né? O Reich percebeu isso. Eu vi uma vez um bebê de 1 mês que estava muito encatarrado numa clínica pediátrica
e a funcionária da clínica estava fazendo aquela aspiração de catarro que fazem em bebês, né, de secreção, porque ele estava muito entupido, nebulização, né, bota aquele vaporzinho com Uhum. um medicamento ali, e aí a criança aspira bastante aquilo, depois eles aspiram o catarro, né. Eu vi o bebê de 1 mês tentando segurar o tubo que entrava lá dentro para aspirar o catarro, né? E ele contendo, ele chorava muito, parava de chorar e já tem, a defesa está ali, né? A defesa para a agressão já está ali, né? Isso a gente tem, é uma defesa que é do corpo, que é da biologia, né? O corpo, Uhum. pela seleção natural, o corpo é treinado para se defender, para lutar ou fugir, né? Então, Uhum. quando a gente vai mexendo, né, achando esses bloqueios no corpo e dissolvendo, geralmente os bloqueios se organizam de forma transversal no corpo. São 7 níveis de bloqueio, né? E porque a nossa sensação, né, a nossa percepção flui longitudinalmente pelo corpo, a nossa energia flui longitudinalmente, né? A energia flui para os braços, para as pernas, para os genitais, né? Pela cabeça. E isso tem a ver com o movimento de expansão e contração. Isso tem a ver com os mecanismos de autorregulação. Então, se a respiração estiver bloqueada, tem gente que só respira aqui para cima, né? Quando eu peço uma pessoa para respirar profundamente, ela faz assim. Isso é o máximo que você pode, né? Né? E Uhum. aí respira um pouco mais fundo. Quando a pessoa descobre que ela tem uma caixa torácica que pode ir muito mais amplamente, ela começa a ter sensações que estão adormecidas ali. Ela se descongela. Então, o primeiro bloqueio a ser desfeito é o da respiração. O segundo bloqueio, que não é um antes e depois, é primeiro porque eu estou falando nessa ordem, entendeu? Mas é tudo junto, é o bloqueio do segmento ocular, Uhum. que é o bloqueio da autopercepção, né, da percepção do que a pessoa sente em relação ao que ela fala, em relação ao que acontece, né? Tem os fatos, as emoções que os fatos despertam, as fantasias, os pensamentos, né, que falam da gente, né, falam de como a gente é o nosso caráter, né? Então, mexer nisso acaba trazendo as questões que a vergonha esconde, né? E quando a pessoa alcança um nível maior de desbloqueio, ela se lê de uma forma mais livre. Ela tem uma percepção melhor dela mesma, né? Então, os grandes sofrimentos que vêm do julgamento, né? Que tem a ver com culpa consequentemente, a vergonha, né? Aliás, a culpa, uma observação à parte aqui, a culpa é uma maneira de controlar a vergonha, né? Porque enquanto eu estou me sentindo culpado e tentando uma maneira de salvar meu ego da culpa, né, eu não faço contato com a vergonha, né? O eu não faz contato com a vergonha. Então, fica se justificando ou tentando se reparar, né? Ah, eu vou fazer. Eu falei com aquela pessoa daquele jeito naquele dia, eu vou lá, peço desculpas a ela, tal, mas assim eu não entro em contato com a vergonha. Eu tenho atos reparadores, entende? Da culpa. Ou me sinto culpado, aí as culpas mais arcaicas, né, como culpa por ter tido desejos proibidos, culpa por ter tido relações difíceis, hostis com os pais, depois, meus pais estão velhos, eu tenho que me reparar, ou então minha mãe morreu, eu agora não posso mais pedir perdão pelo filho horrível que eu fui, né? Então, a pessoa fica remoendo a culpa como uma defesa contra a vergonha que está mais embaixo, porque a vergonha atinge o ser como um todo, né? As técnicas Uhum. corporais, junto com o MDR é uma técnica que pode ser considerada de desbloqueio do segmento ocular, né, porque ela age no cérebro. MDR e Brain Spotting, que são duas técnicas que nasceram uma consequência da outra, aí, né? E a experiência somática, que é uma outra técnica para trauma, que nasceu do Reich também, né? O Peter Levine fala isso,
São técnicas que Uhum. complementam esse conjunto de procedimentos que eu uso e que permitem que a pessoa alcance um nível de expansão maior, uma melhora da resiliência, né? Uma melhora Aliás, amanhã a gente vai falar sobre resiliência, né? A Isso. melhora dos padrões de autorregulação, porque ela recupera mais pulsação, fluxo, né? Uma percepção boa e positiva de si mesmo, que deveria ter sido instaurada desde lá da primeira infância, entendeu? Que geralmente vem marcada por essas falhas, né? Então, uma pessoa de 50, 60, 70, ela pode ficar melhor, sem dúvida, porque a autorregulação é uma tendência natural, né? É como Uhum. você desentupir o ouvido, sabe? Tem gente que Uhum. passa anos com muita cera no ouvido, né? E um Uhum. otorrino uma vez me contou que pegou um paciente que tinha tanta cera no ouvido guardada há tantos anos que quando ele limpou o ouvido da pessoa, a pessoa começou a chorar porque estava ouvindo coisas que nunca ouvia, né? Olha Então, só. isso é uma coisa física, né? Aquela rolha de cera É. no ouvido é uma coisa física. Imagina que o corpo da pessoa, você pode fazer uma analogia com uma casa que você nunca limpa. Imagina, Uhum. você mora numa casa e você nunca joga o lixo fora, nunca passa um pano, nunca lava nada, entendeu? Va- Tá, entu... Vai tá chegar uma hora, entulhada essa casa. que vai ser impossível. Já viu aqueles filmes, aqueles documentários sobre acumuladores, né? Aquelas casas horríveis, Acumuladores. cheias de É lixo, isso. né? E às vezes o corpo está tão cheio de tensões como uma casa totalmente suja, que nunca se fez limpeza nenhuma, né? Então, de uma casa assim, você pode fechar e ir embora, vai morar em outra casa, né? Vai sujar outra casa, né? Agora, do seu corpo não, né? A não ser que realmente a gente morra e vá para outro corpo, né? A não ser que isso é o que você tem que lidar, você tem que melhorar seu corpo, né? E não é só o corpo físico, né? É um corpo de sensações, é um corpo de emoções, né? A palavra corpo tem vários significados. E o corpo, ele se revolta, né? O sintoma, muitas vezes, a tensão no corpo é uma revolta contra aquilo que a pessoa está ocultando ou não trabalhou direito nela mesma, né? Então, isso é um recado para as pessoas que dizem que terapia é uma bobagem, né? Limpar a casa é uma bobagem, né? É, ter uma vida legal, ter uma vida prazerosa, né? Poder ser você mesmo é uma bobagem? Claro que não, né? Claro E que não. Uhum. essas defesas são defesas muito enraizadas pelo mecanismo da vergonha, né? As pessoas que estão presas nesse mecanismo, elas tendem a ficar ansiosas, indo sempre para o futuro, né? Você já viu pessoas que só falam do futuro? Elas vão para não sei aonde, então vão ganhar mais dinheiro, estão abrindo mais uma empresa. A minha empresa faturou 5 milhões esse ano, ano que vem ela vai faturar 10, porque isso. A pessoa só vive no futuro, né? Vive no futuro. Ou então ela diz assim: esse marido é uma droga, vou arrumar outro melhor. Ou vice-versa, né? Não estou gostando dessa mulher, vou arrumar outra porque eu preciso sempre estar num lugar melhor, eu preciso sempre de coisas melhores. Né? A pessoa está tanto no futuro que ela não vive o presente. Né? Uma vez eu dei uma palestra sobre depressão, uma das primeiras palestras que eu dei aqui em Brasília, e um senhor assistiu a palestra e me procurou. Aí ele me contou que ele estava com 70 anos e tinha depressão há 20 anos. Olha o que aconteceu com ele. Ele disse que ele e a mulher se conheceram jovens, se formaram, combinaram que iam trabalhar duro até os 50 anos, juntar todo o dinheiro que eles pudessem juntar, para depois dos 50 anos irem usufruir a vida. Isso já é uma armadilha, esse plano já tem uma armadilha ali. Né? Vou trabalhar duro agora para o prazer, né, no futuro. O prazer está no futuro, né, nesse caso.
O que aconteceu? Eles conseguiram. Ele realizou o desejo dele. Chegou, Hum. pararam de trabalhar, se aposentaram com 50 anos. Olha, 50 anos, a pessoa tem muita saúde ainda, tem muito vigor e tudo. Foram para um hotel numa praia, aí chegou lá, ele teve um ataque de pânico, entrou em depressão e estava há 20 anos deprimido. Ou seja, Nossa, o problema dessa pessoa era o prazer, ele não tinha lugar para o prazer na vida dele, né? Nunca teve, né? E nossa, aí no primeiro contato ele surtou. você vê, você vê como isso é um plano perfeccionista. É uma família É, perfeita, é. entendeu? Controle e perfeccionismo, né? Eu quero controlar o futuro o tempo todo, né? Então, por trás disso, tem um mecanismo de vergonha muito grande. A pessoa não se aceita como ela só vai ser melhor amanhã, né? Ela nunca vai estar bem hoje. O outro é o que vive no passado, né? Ai, se a gente tivesse tido uma oportunidade melhor, nossa vida estaria muito melhor hoje, né? Se eu tivesse estudado, a minha vida estaria muito melhor. Se meu pai fosse, se minha mãe não sei o quê, se eu tivesse tido oportunidade, são as pessoas que estão presas no passado, elas estão no lamento, elas não vivem no presente, né? Estão presas nesse mecanismo de vergonha, que é um grande grilhão, né? E a pessoa não pode usufruir da vida, ela não pode viver o presente, né? Ela vive lamentando o passado que ela não, quando ela não foi mais feliz, e se então eu deveria. Isso é altamente depressivo, né? Os pacientes deprimidos tendem a estar muito mais no passado do que no presente, né? E só existe prazer, só existe felicidade, só existe bem-estar no presente, né? Você não tem nenhuma felicidade melhor a viver amanhã. Não existe isso, né? Você, amanhã é É, amanhã. não, e seria muito bom se a gente conseguisse mesmo diariamente nos dar essa chance, né? Nos dar esse presente de, nossa, a gente pode, né, ser feliz, a gente não tem que adiar isso, né? Mas Sim. às vezes a gente não consegue ter essa consciência, porque a gente fica se penalizando, né? Uhum. A gente acha que, não, se eu não, o perfeito, se eu não trabalhar, se eu não me matar de trabalhar, Isso. né, eu Uhum. vou ter um futuro condenável, sendo que, na verdade, às vezes você vai chegar lá, às vezes você vai se deparar com uma doença, com outros Sim, problemas que você vai ter que lidar, exato. e você viu que, na verdade, você perdeu um tempo precioso da sua vida. Você poderia estar Exatamente. mais relaxado, né? Ter Exatamente. aproveitado a vida, né? Uhum. Dizem que as pessoas que estão já à beira da morte, a principal questão são os arrependimentos, né? Coisas que a pessoa deixou de fazer na vida, né? E Sim. aí eu acho que esse presente que a terapia nos traz é justamente fazer com que a gente tenha essa capacidade de viver melhor, né? Exato. A terapia é para viver no presente, né? A terapia tem que levar a pessoa a ter um enamoramento pela vida, né? A estar feliz com o que é, né? Não existe felicidade em outra forma de ser, né? Existem necessidades de mudanças, como por exemplo, você sair de uma condição ruim, de uma condição sofrida. Uma pessoa está vivendo um luto, por exemplo, né? Esse luto ele tem que ser trabalhado, né? A gente perde alguém querido, não vai querer ir para a festa no dia seguinte. Isso aí é negação, né? Você Sim. não, tá, tudo bem, não tem nada para sofrer, não. A pessoa morreu e acabou, é isso mesmo e tal. Né? A gente está vendo aí a televisão mostrando toda hora, né? As pessoas sofrendo perdas precoces, né? Perdas difíceis por conta do coronavírus, né? Que está levando Sim, gente de sim. 30 e poucos anos, está levando adolescente, está levando gente velha, está levando todo mundo. Todo mundo caiu na rede é peixe, né? Esse vírus é uma novidade aí na medicina que está deixando todo mundo perplexo, né? E isso gera uma tensão. Então a gente precisa lidar com essa tensão, porque todos nós estamos sob ameaça, né? Ameaça de quê? De diminuição de renda, porque você não está podendo trabalhar
da forma que você trabalharia se estivesse tudo bem, né? Não está podendo conviver com as pessoas, então restrição social, né? Tem que, felizmente, hoje a gente tem esses meios eletrônicos, a internet, essas coisas que permitem que a gente tenha essas conversas à distância, né? Isso muda muita coisa. Então, quando a gente tem que lidar com problemas reais, né? Problema real, a gente tem que trabalhar, mudar, né? Se você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, precisa arrumar um emprego, né? Se você não consegue arrumar um emprego porque a situação está difícil, ou arrumar trabalho, você precisa de ajuda de alguém. Se tem uma depressão ou muita ansiedade nesse processo, né? Então precisa de terapia para poder resolver os problemas reais, né? A terapia, a gente diz que resolve os problemas que não existem, né? Quem resolve o problema real é bombeiro, eletricista, mecânico, médico, dentista, né? São os problemas que estão apoiados no imaginário em que o psicólogo trabalha, né? Essa percepção irrealista que uma pessoa tem dela mesma, por conta de traumas ou por conta de coisas que não se desenvolveram naturalmente, né? E que a vergonha acaba inibindo e restringindo a percepção, uma percepção positiva de si mesmo, restringindo a autoconfiança, restringindo o amor próprio, né? Restringindo a criatividade e tudo mais, né? Então, problema real, a gente tem que lidar, né? E nem sempre é fácil. Você tem que fazer um esforço, né? Você tem que enfrentar, por exemplo, uma competição num concurso, alguma coisa, para conseguir um emprego, né? Você tem que ir à luta no mercado competitivo, né? Você abre um negócio, você abre uma padaria, do lado tem outra, então tem um concorrente ali. Tudo isso você tem que criar estratégias de marketing para atrair as pessoas e tudo isso é a gente lidando com problemas de sobrevivência, né? Com problemas reais, Sim. né? E isso tem que ser feito da maneira mais natural possível, da maneira mais alegre possível, dentro do possível. Isso vai angustiar algumas vezes, né? É muito duro você não ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, né? Tem que ficar pedindo emprestado, ficar devendo ao banco, cair naquela armadilha do cheque especial, né? E isso não é uma coisa fácil, né? Administrar a realidade, né? Eu fiquei impressionado quando eu vi na televisão que essa história do CPF aí, que todo mundo tem que ter para receber esses R$ 600 do governo de ajuda, né? Sim. Tem mais de 60 ou 70 milhões de pessoas no Brasil com mais de 18 anos que não têm CPF regularizado. Não tinham, né? Graças a Nossa. isso, eles conseguiram regularizar na hora que, quando eu ouvi a notícia, 45 milhões já estavam regularizados, né? São pessoas que estão à margem da sociedade e estão vivendo do que podem, né? Estão vivendo de qualquer jeito, né? Então, nosso país é um país muito rico, muito variado, né? Tem de tudo um pouco, Sim. né? E é a primeira vez que a gente está lidando com uma pandemia no nosso território, né? Porque de Não, forma tão severa, teve né? Porque há 100 anos teve a e eu gripe acho que até espanhola, por né? isso, por ser. A Oi? gripe, há 100 anos nós passamos pela gripe espanhola. Muita gente morreu aqui no Brasil também. Há 100 Eu anos. acho até que, Você era muito pequenininha que naquela época, você esse não lembra. Você era muito criança, você não lembra. nem existia, nem existia. Nem eu existia, né? 102 anos atrás, a gripe espanhola matou muita gente. Aqui, os meus avós contavam essa história. O Brasil passou por isso também, né? A Europa passou Porque pela, no momento, pela peste negra, né? A peste negra matou muita gente, até que sim, descobriram que ela era é, transmitida pela urina do rato, né? no momento tem muita gente que não está acreditando, né, que tem esse vírus, que é até uma conspiração. Tem Uhum, pessoas que entram também uhum, em crenças coletivas uhum, e justamente isso tem dificultado o nosso combate ao vírus, né? As pessoas uhum, estão continuando a ir uhum. para a rua e tudo, É, porque ainda não entenderam que vai ter que se adaptar a essa nova é. realidade, né? Uma Porque das, pode ser que a nossa vida mude para sempre depois, né? com certeza, com Não, certeza, não com existe certeza. mais o depois, é agora. A gente está É, lidando com esse problema agora. eu estou imaginando que, por exemplo, se você entrar num avião,
daqui a pouco para viajar, a comissária vai perguntar se eu trouxe a sua máscara, ou então está aqui a sua máscara, por favor, coloque. Entendeu? Ninguém vai andar de avião sem uma É. máscarazinha. Estou imaginando que coisas desse tipo, ou então eles vão assegurar que eles estão fazendo uma limpeza do ar o tempo todo e que podem ficar tranquilos, pode tossir à vontade aí se tiver alguém gripado, né? Mas muitas outras coisas vão mudar, coisas na economia e tal. Aí a gente volta ao tema. Parece que a gente está saindo do tema da vergonha, mas não. Imagina assim, essa pessoa que você disse assim, não tem vírus nenhum. Eu volto e meio eu escuto isso na rua. Eu tive que comprar um negócio para o chuveiro aqui de casa outro dia. Aí a moça do caixa falou da loja de material de construção que tem aqui perto, virou para um cara que estava comprando lá e falou: Ué, cadê a sua máscara? Aí ele disse: Não, esse negócio de máscara não precisa, não, isso é bobagem, isso aí já acabou. Isso não tem. Aí ele começou com aquelas falas de negação, né? Ele ficou meio sem graça, assim. Então, se você pega uma pessoa dessas, né, e diz: Olha, isso que você acredita que não é, né? De repente as pessoas começam a cair em si, né? Esse cair em si é um choque de realidade, né? Como assim? É. Não é? Pode matar mesmo? Eu posso morrer disso? Né? Eu posso perder alguém querido? Minha mulher, meu filho, minha filha podem morrer disso? Né? Quer dizer, minha avó, minha mãe. Quando esse choque de realidade desarma o sistema defensivo, principalmente se ele for baseado em negação. Né? Você lembra quando caíram os prédios lá no Rio de Janeiro, que foram construídos numa área chamada Muzema, lá do Rio, que é uma encosta lá Sim. perto da Barra da Tijuca, que dizem que é uma área dominada por milicianos, e os milicianos vendem prédios lá, vendem apartamentos e prometem proteção. Muita gente não acreditava que aquilo pudesse acontecer, né? E comprou o negócio baseado em quê? Baseado num acordo perverso, mafioso, né? Com os milicianos que dizem, Uhum. não, pode comprar aqui, eu te vendo proteção, entendeu? Eu garanto. Aí o sujeito está tão inseguro que ele diz assim, eu vou morar lá porque os milicianos vão me proteger, né? Na verdade, estão um pouco se lixando para a pessoa. Aí um engenheiro estava dando uma entrevista no rádio, falando assim, olha, eu sou professor universitário, trabalho com essas construção em áreas de risco, né? E posso assegurar o seguinte, que o brasileiro é o povo que menos tem percepção de risco, né? As pessoas largam seus empregos quando têm um emprego, acreditando em promessas vazias, em coisas para o futuro, né? Aqui é onde mais se joga, um dos países que mais se joga em loteria, se acredita em sorte. Bancos vendem produtos, o tal do Olha só. título de capitalização é um negócio que não rende nada, a não ser a promessa de que você pode ser sorteado. Entendeu? Rende menos do que a poupança, né? E os bancos vendem isso e porque as pessoas compram, né? Vendem porque as pessoas compram. Então, essa É falta algo cultural do brasileiro. a falta de percepção de risco, e é tudo resolvido com religião, com Deus vai me proteger e tal. E, na verdade, a gente está numa selva onde a gente corre todos os riscos. A qualquer momento, a gente pode ser afetado por. Agora o vírus está aí, acabando com a onipotência dessas defesas. Esse choque de realidade, que a pessoa tenta evitar com racionalizações, que nem o homem da loja lá de material de construção que eu vi, né? É um choque que ativa a percepção de uma vergonha oculta, entendeu? Eu estava acreditando em alguma coisa que não é verdade, que não vai funcionar, Não é. e não é assim, entende? Então, ter essa humildade é muito difícil. Isso, para algumas pessoas, é uma rota direta para a depressão, entendeu? Porque ela diz, meu mundo caiu, né? Ela perde a fé na vida. Tem muita crise de fé aí acontecendo, né? Porque era uma fé baseada em crenças fictícias, né? Irreais. As pessoas não estavam acreditando de verdade naquilo que representa. Eu posso ter uma proteção divina, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? Eu tenho que ser cuidadoso comigo. Então, essa falta de percepção de risco está apoiada numa ideia onipotente, né?
uma ideia de que alguém vem e salva, né? Muitos políticos se valem disso, prometem coisas que nunca vão dar para ninguém e as pessoas elegem esses políticos, né? E aí a gente está vivendo tudo isso atualmente, né? Todos esses conflitos, né? Pois é, É, foi muito legal o nosso bate-papo, Ricardo, adorei. que bom. Muito bacana. Tem mais algum tópico do que a gente falou inicialmente que a gente não falou? Olha, tem muita coisa sobre a vergonha, né? Que a gente dá no curso, no seminário que eu e o Fabiano damos, que por enquanto o único que ainda está confirmado é o de Curitiba, que é em agosto, né? Que eu espero que aconteça, que a gente tenha possibilidade de se deslocar até lá. Espero que até lá a pandemia já esteja, né, mais controlada, né? Sim. E se não acontecer lá, a gente vai providenciar aulas online, né, sobre o Uhum. seminário. O seminário tem uma parte prática que é necessário que seja dado presencialmente, né? Essa parte Uhum. prática, a gente vai oferecer futuramente, se caso a gente leve adiante isso, né? Que se não der para recuperar logo essa mobilidade e poder dar os seminários presencialmente, de forma presencial, a gente vai montar um curso online, né? Com a parte teórica, onde tem muito mais coisas do que isso que eu estou falando, né? A gente mostra os mecanismos de defesa, a gente mostra mais detalhadamente a vergonha na família, né? As famílias estruturadas com vergonha tóxica, dá mais exemplos sobre isso. E eu uso também, eu tenho uns protocolos do EMDR que são mais apropriados para trabalhar com a vergonha, né? E associando as técnicas corporais. Então, isso é um pacotão aí de coisas que a gente passa Uhum. no seminário, né? Vamos ver como é que as Muito bom. coisas vão andar, né? Se a gente vai poder voltar à normalidade, né? E fazer com que Muito bom. tudo possa ser retomado, né? Senão a Então, gente vai quem estar tiver jogando. interesse nos seminários, aí no Instagram da Somática, ou no Facebook, ou no site, tem duas aulas gratuitas, né, que o Ricardo gravou sobre esse tema, vergonha. Uhum, E é até bom você assistir a uma das aulas, ou as duas, né, porque aí você vai estar cadastrado na lista, né, de uhum, transmissão, de contato do Ricardo, para que você possa receber em primeira mão as novidades sobre o seminário, se ele vai ser realmente presencial, como estava programado, ou se vai ser virtual, assim que houver essa definição, né, Ricardo? uhum. Então, Ou os dois, né? sempre que você O faz esses presencial depois. materiais novos, é bom a pessoa estar cadastrada Isso. no mailing da Somática para poder receber. Ou então acompanhar aqui no Uhum, Instagram também, isso. diariamente, que é bacana. Aí Ok, amanhã a gente vai então. falar sobre o quê? A gente Hã? vai falar sobre trauma, resiliência e autorregulação, né? Esse vai ser um seminário bem voltado, um seminário, né? A gente vai falar como se fosse um mini curso, né? Voltado Aham. para as pessoas que estão muito na linha de frente aí, profissionais de saúde, bombeiros, essa turma que está lidando direto com isso. Mas a gente vai dar informações que são úteis para todo mundo, né? Porque é como lidar com tensão, como avaliar a sua resiliência, como ver se você é um bom candidato para uma terapia, se você pode fazer uma prevenção de si mesmo com práticas corporais, com práticas como meditação, outras coisas assim que ajudam muito, né? Eu vou dar bastante informação para ajudar as pessoas a se situarem melhor em relação ao que elas estão passando, em relação à circunstância atual e a si mesmos, né? Ao seu histórico de vida. Perfeito. Vai ser, ó, vai Ok? ser super interessante. Amanhã, 11 horas aqui. Isso. Então, tá bom. Muito obrigada, Ricardo, pelo bate-papo novamente. Ok. Muito obrigada a todos que passaram aqui, estão assistindo. E a gente vai
tentar gravar essa live aqui para disponibilizar no YouTube. Isso. Ok? E vai ficar online também, vai ficar 24 horas no Story também, não é isso? Isso. De hoje até amanhã vai ficar disponível aqui essa live 24 horas. Ok. Tchau Então, para todo até já, mundo. Tchau, pessoal. Lígia. Até amanhã às 11 horas, novamente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.